A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, e mais uma vez estamos aqui com o nosso presente diário, um alimento para nossa alma, a palavra de Deus que nos dá sustento diário, né? Meus irmãos, a palavra que o Senhor nos deu se encontra em Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 38, que diz assim: Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Meus irmãos, antes do cumprimento da palavra, Jesus, ele orientava os seus discípulos e dizia: é necessário que eu venha padecer, morrer, mas após 3 dias eu irei ressuscitar. Então os discípulos em si já estavam conscientes de tudo que iria acontecer. Porém, chega um momento na vida deles que vem a dúvida, vem a incerteza. E após a morte do nosso Senhor Jesus, ele aparece para algumas pessoas, discípulos, mulheres, inclusive 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. E quando aqueles discípulos, eles observam que era Cristo que estava com eles, eles vão ao encontro dos outros discípulos e começam a relatar que eles estavam com Cristo, que Jesus tinha ressuscitado. Porém, muitos ficaram surpresos, muitos ficaram atemorizados, muitos ficaram com medo. E quando os discípulos estavam ali comentando que eles tinham presenciado a Cristo, Jesus aparece no meio deles e começa a dizer: Pai seja convosco. Porém, muitos ficaram surpresos, atemorizados, eles ficaram com medo e achavam que não era Jesus que estava ali, mas sim que era um espírito. E então, Jesus ele fala na sua palavra: Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? É como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos: por que vocês estão assim? Por que vocês estão incrédulos? Por que vocês estão surpresos? Por que vocês estão atemorizados? Por que vocês estão duvidando? Então chega um momento, meu amado e minha amada irmã, que Jesus ele nos coloca numa situação bem complicada, bem difícil. Mas que antes ele já tinha falado para mim e para você que ele estaria conosco, que ele estaria cuidando de nós. Porém, no momento de aflição, de angústia, a gente duvida disso. E isso não tem agradado o nosso Deus. Se ele diz que ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, então acredite, meu amado, porque o nosso Deus, ele não mente. O nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele não passa incerteza, ele passa certeza. Mas nós muitas vezes duvidamos, iguais a esses discípulos, que vendo a Jesus, vinha no seu coração que era um espírito. E olha o que o Senhor Jesus diz: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ou seja, pegue nas minhas mãos. Ei, discípulo, pegue nos meus pés. Venha, me apalpe. Pegue em mim. Verifique. Ou seja, um espírito, ele não tem carne nem ossos. Mas eu tenho carne, eu tenho ossos.
Sabe o que nós aprendemos aí, meu amado? Que a gente não pode duvidar de maneira alguma da existência de Cristo. Porque Cristo, ele morreu apenas uma vez. E Cristo ressuscitou apenas uma vez, de carne e osso. E muitas pessoas duvidam que Jesus é a primícia da ressurreição. Porque quando elas olham para os outros evangelhos, elas dizem, mas a filha de Jairo ressuscitou, Jesus ressuscitou, a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Por que Cristo ele é a primeira ressurreição, sendo que houve outras ressurreições? Meus irmãos e minhas irmãs, a filha de Jairo tornou a morrer novamente. O filho da viúva de Naim tornou a morrer novamente. Mas o Jesus que nós servimos, o nosso Cristo, ele só passou pela morte uma vez, e que ele ressuscitou apenas uma vez, e que ele vive e reina para todo e sempre. O nosso Cristo, ele se encontra ao lado de Deus, intercedendo por mim e por você. Nós não servimos um Cristo que ficou na cruz. Nós não servimos um Cristo que ficou no Calvário, no sepulcro. Não. Nós servimos um Jesus que está vivo, que está conosco através do seu Espírito Santo, que de maneira alguma nos deixa, nos abandona. O problema é que assim como estavam os discípulos perturbados, duvidando no seu coração de Cristo, muitos hoje vivem dessa maneira, duvidando da grandeza de Deus, duvidando que Jesus ressuscitou. Se nós servirmos a Cristo apenas para este mundo, o que demais estamos fazendo, meu amado? O nosso Cristo, ele padeceu, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele foi a primícia de Deus na ressurreição. E após ele, serão aqueles que creem em Jesus e creiam que este mundo não se acaba com a morte. Que a minha vida, que a tua vida não se finaliza quando o fôlego de vida é tirado de nós. Mas sim que a nossa vida, ao crer em Cristo, vai ter o mesmo fim de Cristo, ou seja, a ressurreição. E aí nós iremos viver com Ele para todo e sempre, de carne e osso, como o nosso Cristo ressuscitou. Fecha teus olhos, leve teus pensamentos até os céus. Eu te dou graças, meu Deus, por essas palavras. Ó Deus, se todos nós te colocássemos, Senhor, em primeiro lugar, muitas coisas, Pai, já teríamos mudado. Se todos nós, meu Deus, não andássemos perturbados, duvidando no nosso coração da Tua existência, nós já teríamos, meu Deus, decidido realmente pelo Senhor. E termos a certeza, Pai, que o Senhor irá voltar, irá resgatar todos aqueles que creem em Ti, que Te aceitam, Pai, como seu único e suficiente Salvador. Tende misericórdia de nós. Faça, meu Deus, com que essas palavras venham estar nos nossos corações, para nós não esquecermos que o Senhor é real, que o Senhor é vivo, que o Senhor é de carne e osso e que vive e reina para todo e sempre. Ser conosco, Pai, que eu te peço e já te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família e tudo aquilo que Ele lhe permitiu ter. Em nome de Jesus. Amém.